Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. É uma alegria muito grande recebê-lo em nossa igreja. Temos um carinho muito especial com a vossa família, porque na infância, grande parte da sua família congregou conosco, ali no bairro Veneza. E nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. 2 Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. O texto diz assim, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Podeis assentar, queridos irmãos. O texto, o qual acabo de ler, traz para nós um entendimento do que é o sofrimento na vida de um homem que decidiu servir a Cristo. Nós, às vezes, a nossa tendência, e é natural, nós não queremos sofrer. A gente quer conforto. A gente quer o melhor, aquilo que nos faz sentir bem. Mas olha aqui o convite de Jesus. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então me faz entender que um evangelho onde eu apenas sinto bem, um evangelho que eu não sofro, é um evangelho apenas no mundo das ideias. Porque na prática, Jesus falou assim, no mundo, o que nós teremos? No mundo tereis aflição. Tem crente que pensa, não vou ser crente não, porque sofre muito. A gente é criticado. A gente sofre bullying na escola. Sofre bullying no trabalho. Chamam a gente com palavras pejorativas. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo. Ele sofreu fisicamente, isso aqui é literal. Paulo nos ensina que a vida cristã, ela tem a dor. E o crente tem que saber passar pela dor. O crente tem que saber passar pelo sofrimento. Então, parece que não combina aquela ideia assim, olha, o sol está muito quente. Não vou não, porque o sol está quente. Ou está chovendo muito. Ou está muito frio. Os irmãos sabem que isso é relativo.
a maioria de nós, não vou dizer nenhum, mas a maioria de nós, alguns aqui experimentou frio, 20 graus abaixo de zero, mas a maioria não é isso, pastor José Virgulino? O que é um frio 20 graus abaixo de zero? Nós aqui não passamos por isso. Eu experimentei o que é um calor de 50 graus, isso eu experimentei. Eu não sei dizer o que é pior. Sei que as duas situações são ruins, são terríveis. A vida cristã, nós teremos essa dor, esse sofrimento. E isso tem nome, irmãos. Escuta aqui, isso tem nome. Tudo isso é por causa do, alguém sabe? Por causa do pecado. Diga comigo, por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, alguém sabe? Porquanto todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui, ela é passageira. E nós devemos vivê-la da melhor forma possível. O apóstolo Paulo nos ensina então a primeira lição: saber passar pelo sofrimento. Saber enfrentar o sofrimento sem perder a esperança. Sem perder a fé. Sem perder a alegria. Sem perder a convicção. Sem perder a certeza. Está doendo, mas eu estou louvando. Está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que ter convicção da nossa fé, do Deus que servimos. Será que vocês músicos tocam aqui só para aparecer? Não. Quando executam o vosso instrumento, vocês estão adorando a Deus. Assim como é gostoso você olhar numa árvore um pássaro cantando. Um dia desse eu fiquei olhando uns canarinhos cantando no pasto, que coisa maravilhosa. E eu tive vergonha. Por um instante, eu não estava louvando a Deus naquele momento, e Deus me fez pensar: eles estão me adorando, eles estão cantando. Tudo que nós fazemos tem que ser para glória, para louvor, para exaltação do Todo-Poderoso. Então a primeira lição que Paulo nos ensina é saber passar pelo sofrimento sem perder a graça, sem perder o gozo, sem perder a alegria, sem perder a certeza, sem perder a convicção. A segunda coisa que Paulo nos ensina, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sabe o que Paulo nos ensina? Cantar em situações complicadas. Temos que aprender a cantar em vez de murmurar. A gente, irmãos, reclama por tudo e por nada. Tá sol quente, a gente reclama. Tá frio, a gente reclama. Tá chovendo, a gente reclama. O irmão não te saudou, você reclama. Pastor é mestre de deixar de saudar as pessoas. Não é porque quer. Tem dia que a mente da gente parece que está hiper cheia. E de repente você está tão concentrado. Porque eu não deixo de saudar ninguém, irmãos. Eu confesso aos irmãos, eu amo saudar as pessoas. A minha esposa até brinca comigo, que eu dou a paz do Senhor a muitos advogados que não é crente. Eu lembro do São Barbosa ali, sempre eu saudava ele com a paz do Senhor. Eu falei, eu não estou perdendo, eu estou desejando a paz. Eu gosto de cumprimentar as pessoas. Porém, meus irmãos, Paulo e Silas estão presos. Eles não estão presos porque roubaram, porque mataram, porque fizeram coisa errada. Estão presos por pregar o Evangelho. E a Bíblia diz: estando aprisionados, eles adoravam a Deus. Aí a pergunta que se faz é: não é se o problema, ou a luta, ou a dor virá,
Mas o que você faz quando a dor vem? Como que você se comporta quando o problema chega? Isto faz toda a diferença. Eu aprendi, irmãos, que ter vontade de gritar, de falar alto, de reclamar, é impossível a gente ficar sem isso. Dá vontade, tem hora, de fazer coisas, de reclamar, de gritar, de xingar. Aí o Espírito Santo me faz lembrar: eu estou convosco, eu estou aqui. Eu não esqueço de uma vez que uma pessoa me humilhou. Eu assentei para ouvi-lo e ele me humilhou muito. E eu dei lugar, eu fiz questão de ouvir até o final. Só que quando eu cheguei em casa, 1h da tarde, para almoçar, meu coração parecia que ia sair para fora. Eu pensei que estava dando um infarto. E minha esposa disse: não vai almoçar. Eu falei: agora não, eu acho que eu vou para o médico. Mas quando eu me arrumava para ir para o médico, Deus falou comigo: vai orar. Então antes de eu concluir, eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Deus falou comigo claramente: amanhã você vai abençoar aquela pessoa. Quando Deus falou isso comigo, ministrou uma paz no meu coração. O coração voltou ao normal. As emoções voltaram ao normal. Minha esposa ainda não sabia de nada, como nem soube naquele momento. Eu quero dizer que cantar no meio da dor, cantar no meio da dificuldade, adorar quando tudo vai mal, faz toda a diferença na nossa vida. Agora, reclamar, murmurar. Tem um povo que deixou de herdar a Canaã por causa da murmuração. A Bíblia diz que todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Qual era o pecado? Murmuração. E como a gente tem tendência a murmurar, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos líderes, falar mal do pai, falar mal da mãe, falar mal dos irmãos. Às vezes a tendência de falar mal é tão grande que a gente não consegue ver a gente no espelho. Não há nenhum de nós perfeito aqui. Nós somos seres humanos, carentes da graça de Deus, carentes do perdão de Deus, carentes da misericórdia de Deus. Nós precisamos andar, irmãos, com a frase escrita: eu te perdoo. De antemão o perdão tem que vir primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou do jeito que éramos. Você que é grato a Deus pelo amor que Ele tem para a sua vida, dê glórias a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Paulo nos ensina a sofrer. Como sofrer? Nos ensina a cantar no meio de sofrimento, mas ele também nos ensina, aleluias, a ministrar bênção na vida das pessoas. Ele está preso e de dentro da prisão ele escreve uma carta à igreja que está em Filipos. E a carta aos filipenses, o tema central é alegria. E Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é comum, irmãos, alguém preso preocupar com a alegria dos outros. O simples fato de não estarmos presos já é um grande motivo de alegria. Mas é quem está preso que está escrevendo alegrai-vos. Você está livre. Agradeça a Deus pela liberdade que eu e você tem de ir e vir, de pregar o evangelho, de anunciar boas novas. Aproveite esse tempo, porque eu não sei quanto tempo durará esta tão sonhada liberdade. Paulo está preso e está preocupado com a alegria da igreja, com o gozo, com a paz.
Nós precisamos entender que quando eu desejo paz aos meus irmãos, a paz vai, abençoa e volta. Quando eu desejo alegria ao meu irmão, a alegria vai e volta. É tão gostoso quando eu posso abençoar alguém. Tem gente que não aprendeu o princípio da reciprocidade. Tem gente que não aprendeu o princípio de ser generoso ou da generosidade. Eu me lembro de o pastor Luiz, era um pastor da Igreja Batista ali em Belo Horizonte. Na sua mensagem ele disse que um dia foi chamado para orar por uma irmã que estava enferma. Quando ele chegou na casa daquela irmã, ele disse que não conseguiu orar por ela. E ele ficou remoendo, ele andava dentro da casa, ele não conseguiu orar por ela. E Deus deu a ele uma palavra para aquela mulher. E ele disse: irmã, Deus manda te dizer, esta semana você vai visitar um asilo, um orfanato, e vai visitar também pessoas que estão na rua, que moradores de rua, e você vai levar alimento para essas pessoas. Aquela irmã ficou nervosa. O pastor veio na minha casa, pedi para orar, eu estou passando mal, estou acamada. Ele não orou, está mandando eu cuidar dos outros. E o pastor deu um gelo. Ele cumpriu o que Deus mandou. Passou uns 60 dias. A irmã chegou: pastor, graças a Deus estou curada, pastor. Mas o que houve? Eu fiquei com raiva do Senhor. Quando o Senhor me mandou visitar o orfanato, quando o Senhor me mandou levar comida para as pessoas de rua, eu estava doente. Eu demorei uma semana a tomar atitude, mas no dia que eu tomei atitude, eu nem percebi que eu já estava curada. O nosso Senhor, Ele cura. O nosso Senhor abençoa. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Paulo está preso, mas ele quer ver que a igreja esteja bem. Muitas vezes, irmãos, eu acordo na madrugada preocupado, porque a responsabilidade sobre esta obra está sobre os nossos ombros, está sobre os ombros dos pastores, e nós não podemos relaxar no que tange a obra do Senhor Jesus. Um peso sobre os nossos ombros está. Mas uma coisa eu aprendi: eu apresento a Deus as vossas vidas. Eu apresento porque eu sei que há uma guerra, há uma batalha. Nós estamos em plena guerra contra o reino das trevas. É uma guerra espiritual. E o Senhor Jesus, Ele está contemplando cada um de nós, na nossa batalha, na nossa guerra, na nossa dificuldade. Aí Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus tem contemplado, Jesus tem visto, e Ele te diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Para quem pensava em desistir, parece que Deus estava longe, o Senhor te diz: eu te ajudo, eu te abençoo, eu te curo, eu te restauro. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por último, Paulo, já encerrando o seu ministério, ele escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, um homem preso, fazendo declaração de campeão: combati o bom combate, acabei a carreira. O camarada falaria assim: está louco? O camarada preso está dizendo que combateu o bom combate e acabou a carreira? Só você que tem Jesus no coração entende isso. Porque nosso corpo pode ser preso, mas a nossa alma, ela pertence a Deus. Pode nos tirar tudo, mas não pode roubar a nossa fé.
O que Paulo está dizendo: me tiraram a liberdade, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Por isso, de dentro da prisão, ele está escrevendo. A intenção é que as pessoas sejam fortalecidas. Eu fico pensando, nesse momento, de dizer: combati o bom combate. Ei, jovem, jovem às vezes não pensa nisso. Eu já fui jovem. Eu me sinto jovem. Eu, pastor Valdir. Eu já fui jovem, mas eu me sinto jovem. Eu penso nesse momento: combati o bom combate. E não tem idade. Tem um pastor de Tiradentes, assumiu a presidência do campo tem 1 ano e meio. Foi embora anteontem. Ei, a palavra de Deus para nós é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor nessa noite quer abençoar nossas vidas, quer curar as nossas feridas. O Senhor quer consertar aquilo que não está bem. O Senhor, que é restaurador de Israel, Ele está conosco. Coloca de pé, em nome de Jesus. Eu quero saber se há entre nós uma pessoa feliz que quer voltar aos caminhos do Senhor. Hoje pela manhã, um adolescente, ele já é crente, mas ele decidiu fazer a sua confissão pública, aceitando Cristo como o Salvador da sua alma. Quem sabe tem uma pessoa essa noite que quer voltar para Jesus, ou quer aceitar Cristo como o Salvador da sua alma. Jesus te aceita com os seus problemas, com as suas dificuldades. Ele perdoa os seus pecados, Ele escreve o seu nome no livro da vida, Ele te dá convicção de salvação. Onde está a primeira pessoa feliz? É noite de salvação. Jesus te ama. Quem sabe é você que está no seu lar, assistindo este culto. Jesus abençoe sua vida. Se você quiser aceitar a Cristo, dobre os joelhos aí próximo ao seu computador ou à sua televisão. Nós vamos ministrar a bênção na sua vida. Ore comigo. Soberano Deus, te dou graças pela oportunidade de servir-te. Te dou graças pela oportunidade de estar na tua presença. Clamo a ti por socorro. Socorre aqueles, meu Pai, que estão fracos na fé, aqueles que estão parados na fé, aqueles que ainda não te conhecem. Revela para eles a salvação, Pai. Eu te peço em o nome de Jesus, seja conosco, despede-nos debaixo da tua unção e da tua graça. Eu clamo pela salvação, Pai. Eu clamo pela libertação dos povos, em o nome de Jesus. Amém.